Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé, a Karen, o Joel, o pessoal que me ouve no YouTube, né? É um prazer estar aqui novamente falando de ufologia, assuntos correlatos, né? E novamente o Dinei, que fez aquela pergunta sobre política, né? Me colocou numa outra sinuca de bico, me fez uma outra pergunta difícil de responder, né? Que é a questão... ele me fez várias perguntas difíceis de responder, né? Me fez uma questão de, por exemplo, do que os extraterrestres fariam de intervenção pela humanidade, né? Por exemplo, no que está havendo agora na Europa, né? No caso dos muçulmanos, terroristas, né? Jihadistas muçulmanos de extrema facção extremista, né? Que querem impor o Islã a qualquer custo, matando várias pessoas, desrespeitando as mulheres não muçulmanas e tudo mais. Como que os extraterrestres veem isso, né? O que os extraterrestres acham disso? Né? Ele sempre me faz umas perguntas assim referentes ao humano e o extraterrestre, o que os extraterrestres fazem ou deixam de fazer, né? E eu lancei para ele, dizem que os piscianos são pessimistas, né? Eu sou pisciano, né? Eu tenho uma visão assim com relação aos extraterrestres, ou cheguei a uma conclusão com relação aos extraterrestres. Eles têm aquela lei da não interferência, né? Eles têm aquela lei do respeito aos costumes humanos, aos direitos de autodeterminação da humanidade. Então, seja lá que religião ou que sistema político, comunista, capitalista, nazista, muçulmano, budista, hinduísta, católico, protestante, ateu, seja lá o que a humanidade escolha, eles sempre vão respeitar. Isso é a primeira coisa. E também eles ligaram a tecla F, C para a humanidade. Isso para mim é uma outra coisa que é óbvia. Por exemplo, eu não acredito, entendeu? Embora eles deem uns pitacos em algumas pessoas, né? Que eles fossem impedir essa ou aquela doutrina política ou religião de tomar conta da humanidade ou da Terra, né? Por exemplo, o processo histórico da Terra, né, é um processo dos humanos. Então, cabe aos humanos resolver os seus problemas e se tolerar ou não se tolerar, ou guerrear e que vença o melhor ou que vença o pior, né? Então, isso tudo eles deixam para lá. Eu não acho, uma coisa muito perigosa que eu vejo em ufologia é que as pessoas falam assim para mim: poxa, mas os ETs não podem fazer nada? Eles podem fazer tudo, mas eles não vão fazer nada. Entendeu? Assim como, por exemplo, a prova, que prova que eu tenho que eles não vão fazer nada? A prova foi Hitler em Auschwitz. Tava acontecendo aquela coisa horrível, quem foi salvo por um ET de Auschwitz? Né? Ninguém, entendeu? Da mesma forma, né? Ninguém foi salvo de Auschwitz, ninguém foi salvo da Santa Inquisição por ET, ninguém foi salvo de morrer no Coliseu por ET, né? Quer dizer, esses processos são processos do humano, é o humano que guerreia, que luta, que faz, que acontece, que mata, que morre e que batalha. Então, o homem ocidental, né? Ele não deve, eu nem vou dizer assim o homem cristão, o homem ocidental, hoje em dia o Ocidente ele não é mais totalmente cristão, né? Ele é baseado nas constituições e nas leis modernas, então o Estado é separado da religião no Ocidente. Então, para você ser ocidental, você não precisa ser cristão. Você pode ser cristão e ocidental, mas você também pode ser ocidental e ateu, ocidental e budista, ocidental e até muçulmano, ocidental o que você quiser, judeu, né? Ser ocidental é agir como ocidental, respeitando as regras da democracia, do capitalismo, do Estado de Direito, etc. Né? Mas a cultura muçulmana, ela sempre foi, né, uma cultura de imposição, de jihad. Então, no islamismo, você pode matar aquele que não aceita, que não se submete.
né, ao Islã. Por exemplo, na época das cruzadas, quando os cruzados perderam, os muçulmanos falaram assim: vocês têm a escolha, vocês podem se converter ou morrer, né? Então a gente sabe que a cultura islâmica, ela não respeita a democracia e não está disposta a conviver, como não convive bem nos países que tem meio a meio, tipo Síria, Líbano, etc., tem cristão misturado com muçulmano, sempre dá algum problema, né? É difícil esse convívio, né? Então, assim, por exemplo, o que o Diney falou assim, o que eu acho que os ETs têm que fazer? Os ETs não vão fazer nada, né? O que eu faria, se eu fosse a Angela Merkel, eu ia parar de receber refugiados. Eu ia falar assim, olha, quem confessa a fé islâmica não pode entrar na Europa sem uma triagem muito rígida de intenções e de... Entendeu? Porque você, por exemplo, você não pode morar na Arábia Saudita e construir uma igreja. Entendeu? Você não pode fazer o contrário. Você não pode morar no Irã ou no Iraque e ser um missionário católico, né? Então, por que a gente teria que tolerar, né? Então, infelizmente, fechamento de fronteira. Não tem, na minha cabeça, não tem outra saída. Ah, isso é fascismo, isso é direitismo. Não, isso é defesa, né? Porque, infelizmente, eles são de uma cultura que não vai ceder, entendeu? Eles não vão falar assim, ó, vamos entrar num acordo, vocês não mexem com as nossas mulheres, vocês não ligam para os nossos gays, para os nossos costumes liberais e tudo mais, moderninhos, e vocês vão ficar de boa. Não vão ficar de boa. Então enquanto eles não mudarem a sociedade deles, não tem como conviver, né? Então tem que, infelizmente, fechar, né? Ele perguntou para mim que religião também era preferida dos ETs. Eu falei assim, ó, religião nenhuma. Mas de alguma forma, eu acredito que os extraterrestres sabiam, né, que existiria esse avanço totalitário do Islã, que deu problema no Oriente com os budistas, tanto que os budistas chamam o Islã de a profunda ignorância, porque eles consideram aquilo um terror, e os ocidentais, as cruzadas, os cristãos, as guerras, a questão da tomada da Ibéria, né? Os árabes não entraram mais na França porque o clima não interessou, mas eles tinham poderio e superioridade militar para entrar, e teriam islamizado a Europa inteira já naquela época, mas como era muito frio e a Idade Média, e a Europa era muito primitiva e muito fraca, na verdade, nem interessou, né? Assim, então isso permitiu que a Arábia fosse, que o Islã fosse predominantemente os países quentes árabes, e a Europa fria, o frio da Europa acabou servindo como escudo, né? Então existe um império, um lado da Europa todo cristianizado. Hoje em dia já não mais, a religião cristã já não é mais tão poderosa, tão predominante na sociedade. As igrejas, se você vai na Europa, estão vazias, né? Mas aquilo teve a importância de manter a unidade europeia naquela época. Uma coisa muito interessante que eu vou ler para vocês sobre a aparição de São Miguel ao imperador Constantino Magno, que cristianizou Constantinopla, né? E que, por exemplo, que mostra um pitaco dos ETs, de uma certa forma, defendendo, eu acredito que é uma coisa de ET, defendendo essa sociedade cristã que era frágil em relação à expansão muçulmana. Seria uma sociedade frágil em relação à expansão muçulmana. Deus, de certa forma, deu uma colherzinha de chá para aquilo sobreviver. Veja só. Durante 3 séculos, os imperadores romanos perseguiram a Igreja Católica, chegando a considerar os cristãos como inimigos do gênero humano, não tendo o mesmo direito à existência. Quer dizer, Nero e tudo mais, os imperadores romanos antigos achavam que o cristão era um inimigo do Estado, né? E era mesmo, né? Eu, se estivesse naquela época, ia pensar a mesma coisa, porque uma religião estrangeira, entendeu? Que ia contra os costumes romanos e tudo mais.
Mais de 12 milhões de mártires deram por Cristo a vida. Não sei onde esse número. Chegou finalmente a paz à conversão do imperador Constantino, filho da imperatriz Santa Helena, que já era convertida ao cristianismo. Quer dizer, a mãe do Constantino já era convertida. Essa paz foi preparada por São Miguel. Isso aqui é um site católico, entendeu? Estou lendo por isso que falou Santa Helena. Quando Constantino combatia contra Maxêncio na Gália, província do Império, São Miguel apareceu-lhe rodeado de muitos anjos, para o socorrer e assegurar a vitória. Mostrou-lhe no céu, em plena luz do dia, a cruz luminosa, cercada de uma inscrição que dizia: com este sinal vencerás. A cruz tinha por cima as duas primeiras letras o nome Jesus Cristo, que em grego é XPTO, né? Que é Cristo em grego. Não sabendo o que esse sinal no céu significava, São Miguel apareceu-lhe num sonho e mandou-lhe que pusesse esse sinal num estandarte e que fosse levado à frente de suas tropas para os combates. O imperador obedeceu e, guiado pela cruz, caminhou a combater o seu inimigo perto de Roma. A batalha foi terrível, mas Maxêncio foi derrotado. Na fuga caiu no rio Tibre e morreu afogado. Essa vitória se deu em 12 de outubro do ano 312 da era cristã. O vencedor entrou triunfante em Roma, com a cruz à frente dos exércitos, e neste mesmo ano publicou o decreto que deu paz à igreja cristã. No ano 313, entrou com esse decreto na ordem solene, estando o imperador em Milão. A aparição do arcanjo é narrada por Eusébio, o primeiro historiador da igreja, quer dizer, o primeiro historiador cristão, porque os outros eram romanos pagãos, né? E contemporâneo de Constantino. Segundo o escritor Nicéforas, por mais 2 vezes apareceu São Miguel a Constantino. Quer dizer, um ET, um pleiadiano, sei lá, né? Na segunda aparição disse que tinha favorecido nas batalhas, quer dizer. Então, por exemplo, na verdade, né? Na verdade, ó, aí coloca assim: o imperador reconhecido mandou edificar na antiga Bizâncio uma nova cidade, capital imperial do Oriente, cujo nome seria Constantinopla, hoje a muçulmana Istambul. Essa capital foi dedicada solenemente a nosso Senhor Jesus Cristo por essa legenda: a vós, ó Cristo Deus, eu dedico esta cidade, originalmente fundada para ser cristã. Nela mandou Constantino edificar várias igrejas e um templo suntuoso em honra a São Miguel, precisamente no lugar onde o arcanjo lhe aparecera. A terceira visão deu-se por parte dos habitantes da antiga Bizâncio, que se revoltou contra o imperador. Nicéforo afirma que o anjo lhe disse: eu sou Miguel, chefe das milícias angélicas do Deus dos exércitos, defensor e protetor da fé em Cristo, e te protejo com a minha ajuda na guerra que tu empreendes contra os tiranos ímpios. Né? A ajuda dos meus exércitos foi-lhe dada. Né? Então é assim, quer dizer, na verdade, o que eu percebo é que, por exemplo, com os extraterrestres, né, eles teoricamente não deveriam participar de nada disso, né? Eles não deveriam deixar a humanidade rolar frouxa, se autodestruir, brigar bastante, fazer tudo o que quisessem. De vez em quando eles dão um pitaco, eles dão assim, que nem, por exemplo, eles protegeram aí o imperador, né, o Constantino, mas para que existisse, na verdade, não para acabar com o Islã ou para fazer com que o cristianismo vencesse, mas para que existissem contrapontos, pelo menos, para que existissem 2 forças, para que não ficasse uma coisa que dissemina e toma todo mundo, né? Então, por exemplo, infelizmente a Europa, assim, a gente não está mais na Idade Média, mas a Europa vai ter que abrir os olhos, né? Eu morei muitos anos na Europa e eu sei que o europeu se tornou nos últimos, depois da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes já, muito frouxo, né? A Segunda Guerra traumatizou muito as pessoas. Então as pessoas assim querem muito ser pacifistas e tudo mais, e tolerar tudo, e aceitar tudo. Mas, por exemplo, eles recebem refugiados, né? E aí eu fui uma vez na biblioteca lá em Amsterdã, e eu cheguei no banheiro, né? E no mictório onde o homem faz xixi, né? Aquele mictório, tinha alguém que tinha defecado, né? Deixou um monte de, entendeu? De merda lá no mictório, no lugar errado, né? Não na privada, né? Se fez de propósito, se fez para fazer graça, se fez por ignorância, eu não sei. Mas você tem que entender que você lida com culturas que talvez não respeitem
né, essa suavidade europeia, né? O europeu ele se tornou por demais tolerante, entendeu? Então eu acho que a gente chegou na hora de dar uma guinada, entendeu? É a mesma coisa que a gente tem aqui no Brasil com os nossos políticos, entendeu? Você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando, e aquilo vai ficando irrespirável, insuportável, porque as pessoas más vão se aproveitando daquilo que os outros da sua paciência, né? Ou da sua indiferença, ou da sua leniência, né? Então, por exemplo, você tem que barrar, tem que separar o joio do trigo, tem que entrevistar as pessoas que entram no país, tem que ver quem é quem está indo lá para trabalhar, quem está indo lá para se adaptar, ou quem está indo lá para derrubar os costumes dos europeus e impor uma outra coisa, seja o comunismo, seja o radicalismo islâmico, seja o que for, entendeu? Você não pode deixar, entendeu? Porque uma vez que deixou, depois você não tira mais, né? Então essa é a minha resposta para o Diney, tá? Também uma questão mais de verve política, social, né? Que eu achei interessante responder. Acho que muita gente vai concordar comigo, muita gente vai discordar, mas eu estou me posicionando aqui no meu canal, ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.